Eu percebi que minha esposa estava usando o perfume da minha melhor amiga e que a amiga nunca usava perfume algum. E isso foi só o começo. O portão de casa rangeu como se sentisse o peso do que estava por vir. Eu estava no jardim, aparando as folhas secas, quando vi o carro dela se aproximar. Não era o dela, na verdade, um SUV preto que eu conhecia bem. Pertencia ao meu melhor amigo, Vinícius. O mesmo cara que 10 anos atrás segurou a minha mão no altar, testemunhando o meu casamento. As portas se abriram. Primeiro ele, depois ela. Meu peito se fechou. Não havia risos constrangidos, nem olhares furtivos. Eles caminharam lado a lado, com a naturalidade de quem já se acostumou a dividir o mesmo espaço. E talvez a mesma cama. Ela passou por mim como se eu fosse um vizinho qualquer. Precisamos conversar, disse, e sua voz carregava um peso ensaiado. Dentro de casa, a sala parecia menor, como se as paredes tivessem se aproximado. Vinícius se encostou no batente, braços cruzados. Ela se sentou no sofá, ajeitando a saia, evitando meu olhar. Eu vou direto ao ponto, começou ela. Quero o divórcio. Foi aí que eu notei. O perfume. Floral, doce, quase sufocante. Não era dela. Nunca foi. Mas era o cheiro que impregnava a casa da esposa do Vinícius, Patrícia. E Patrícia nunca usava perfume. Meu silêncio fez eco. Vinícius sorriu de canto, como se estivesse administrando uma negociação. É melhor assim, cara. A gente evoluiu, disse, usando aquela palavra nojenta, como se estivesse falando de um aplicativo novo, não da nossa vida. Eu só balancei a cabeça. É isso mesmo que vocês querem? Perguntei, medindo cada sílaba. Ela apertou os lábios. É o que eu preciso. Olhei para a porta da cozinha, onde a sombra de Patrícia aparecia e desaparecia, talvez ouvindo tudo. Eu não queria que ela visse meu rosto naquele momento. Não queria que ninguém visse. O resto da conversa foi um borrão. Papéis, datas, termos. Nenhum deles mencionou amor, respeito ou passado. Só prazos e condições. Quando eles saíram, eu fiquei no corredor, olhando o jardim pela porta aberta. As folhas secas, que eu havia varrido minutos antes, já estavam de volta, trazidas pelo vento. Tudo parecia se repetir, exceto eu. Eu não era mais o mesmo que começou aquela manhã. Atrás de mim, Patrícia surgiu. Seus olhos diziam mais do que qualquer frase poderia. Você também sentiu, não foi? Ela perguntou. Assenti. Isso já vinha acontecendo. A gente só não queria ver. Ela deu um meio sorriso triste. Eu comecei a pensar. Quando foi que tudo começou a desmoronar? Fiquei em silêncio, sentindo o cheiro persistente do perfume, agora misturado ao de terra molhada que vinha da janela. O som distante de um trovão prometia chuva. Eu sabia que depois daquele dia não haveria volta, mas ainda não entendia até onde eles estavam dispostos a ir, e até onde eu também iria. Patrícia me chamou para entrar. A cozinha dela estava como sempre, limpa, organizada, mas com um ar estranho, como se cada objeto estivesse no lugar apenas por obrigação. Ela colocou 2 xícaras de café sobre a mesa e ficou me olhando em silêncio. Eu vi eles juntos. Mais de uma vez, disse enfim. Mas eu não queria acreditar. Tomei um gole amargo. Nem eu. Apoiei o cotovelo na mesa. Sabe o que é pior? Eles não estão nem tentando esconder mais. Ela passou a mão no cabelo, nervosa. Ontem, ele disse que ia dormir na casa de um cliente. Agora eu sei quem era o cliente. O café esfriava rápido. Eu olhava para a fumaça que sumia, pensando no quanto eu tinha me enganado sobre quem estava ao meu lado todos esses anos. Vinícius não era só um amigo. Era quase meu irmão. Ele conhecia minhas histórias, minhas falhas, meus medos, e usou tudo isso contra mim.
Nos dias seguintes, comecei a reparar nos detalhes que antes passavam despercebidos. Mensagens que ela apagava rápido demais. Chamadas que terminavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. Uma mudança no jeito de se vestir, como se cada roupa tivesse que agradar outro olhar. Lembrei da primeira vez que desconfiei, meses atrás. Estávamos num churrasco na casa do Vinícius. Eles se afastaram para pegar mais gelo. Voltaram rindo de algo que não contaram para ninguém. Eu ignorei. Achei que era paranoia. Hoje entendo que às vezes a verdade se esconde naquilo que ninguém diz. Naquela semana, peguei eles conversando no portão. Nada demais na superfície. Risadas, troca de palavras rápidas, mas a linguagem corporal gritava. Ela inclinava o corpo. Ele segurava o braço dela como quem tem direito. À noite, deitado na cama, eu olhava para o teto e me perguntava se valia a pena procurar provas. Parte de mim queria arrancar toda a verdade de uma vez. Outra parte tinha medo de não aguentar ouvir. Um dia, ao voltar mais cedo do trabalho, encontrei Patrícia no portão da minha casa. Ele não atende o telefone, disse ela, aflita. E a sua esposa também não. O silêncio foi resposta suficiente. Seguimos juntos até a garagem do Vinícius. O carro dele estava lá. Pela fresta da janela, vi duas silhuetas se movendo na sala. Ela estava com o cabelo solto, rindo, segurando uma taça de vinho. Ele tocava a perna dela, como quem já conhecia o caminho. Patrícia apertou meu braço. Não agora, sussurrou. A gente precisa pensar. E era verdade. Eu queria arrombar aquela porta, mas percebi que eles já tinham vencido a primeira batalha. Se eu entrasse de peito aberto, só ia acabar como o traído histérico, enquanto eles se faziam de vítimas. Fomos embora em silêncio. A rua parecia mais estreita, as casas mais fechadas, como se o bairro inteiro guardasse segredos. Naquela noite, Patrícia me ligou. Eu não sei você, mas eu não vou deixar eles saírem por cima dessa. Respirei fundo. Também não. Mas a gente precisa de um plano. Foi nesse momento que a confusão deu lugar a uma estranha clareza. Para enfrentar dois traidores que jogavam sujo, eu teria que aprender a jogar também. E eu ainda não sabia. Mas esse seria só o primeiro passo. Começamos pelas redes sociais. Patrícia sabia a senha do e-mail de Vinícius. Eu lembrava o padrão de desbloqueio do celular da minha esposa. Não era difícil. Confiança demais deixa rastros. Na primeira noite de investigação, sentados na minha sala com as luzes apagadas, encontramos um padrão. Eles não eram descuidados, mas também não eram tão espertos. Usavam um aplicativo de mensagens menos popular, talvez achando que ninguém se daria ao trabalho de olhar lá. As conversas iam de piadas internas a fotos discretas. Um jantar, uma viagem de trabalho, que na verdade foi um fim de semana numa pousada de praia. Havia até um vídeo, ele filmando ela na varanda, vento no cabelo, dizendo: "Agora sim, nossa vida começou." Patrícia segurou o celular com força. Ele nunca falou isso pra mim. Eu fechei os olhos, respirando fundo. A raiva vinha em ondas, mas junto com ela, uma ideia. Usar tudo isso, não apenas para confrontar, mas para desmontar a imagem que eles tinham do próprio romance. 2 dias depois, passei pelo escritório da minha esposa no trabalho dela. Levei um buquê enorme, um presente e um cartão com uma mensagem exageradamente romântica. Não era amor, era teatro. Vi a reação dela. Surpresa desconfortável, um leve medo de que alguém comentasse. As colegas a olharam de forma curiosa, semeando dúvidas. À noite, Patrícia ligou. Vinícius ficou estranho o dia todo. Perguntou se você estava planejando alguma coisa. Acho que funcionou. Contei tudo para um amigo de infância, André,
que era advogado. Mostrei as provas que já tínhamos. Isso aqui é ouro, disse ele. Mas cuidado. Se usar cedo demais, eles vão se defender e apagar o resto. Você precisa guardar na manga. E até lá? Perguntei. Até lá, finge que não sabe. Comecei a me ver diferente. Não mais o homem traído esperando explicações, mas alguém que sabia mais do que dizia. Uma sombra silenciosa. Num jantar de família, vi os dois do outro lado da mesa. Vinícius fazia piadas, ela ria alto demais. Olhei para Patrícia, que disfarçava mexendo no guardanapo. Estávamos conectados por um pacto não dito. Esperar, acumular, atacar, quando não houvesse saída para eles. Foi nesse momento que percebi que minha raiva estava ficando mais fria. E a raiva fria é mais perigosa que qualquer explosão. O golpe veio numa quinta-feira chuvosa. Eu estava saindo do trabalho quando recebi a ligação dela. Não da minha esposa, de Patrícia. Preciso que você venha agora. A voz dela tremia. Cheguei na casa dela e encontrei Patrícia sentada no sofá, com um envelope aberto no colo. Dentro, cópias de extratos bancários. Vinícius tinha esvaziado uma conta conjunta. Quase todo o dinheiro dela. Ele disse que era para investir. Ela começou, mas a frase morreu no ar. Agora está tudo no nome dele. Senti um peso no estômago. Até então, minha guerra com eles era psicológica. Agora, tinha cheiro de destruição real. Naquela noite, minha esposa chegou tarde. Molhada de chuva, jogou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto. Eu a segui. Você sabia que o Vinícius tirou o dinheiro da Patrícia? Perguntei. Ela nem fingiu surpresa. Isso não é da sua conta. A frieza dela cortou mais fundo que qualquer mentira. Você mudou, falei. E não é só comigo. Cansei de viver esperando aprovação, respondeu, virando as costas. Saí do quarto com um gosto amargo na boca. 2 dias depois, ela me convidou para um jantar na casa do Vinícius. Disse que queria encerrar as coisas de forma civilizada. Eu sabia que era uma armadilha emocional, mas fui. A mesa estava posta como se fosse um banquete. Eles se comportavam como um casal oficial. Conversas entre risos, brindes que me excluíam. Vinícius me olhava como quem diz: você perdeu. Patrícia, sentada ao meu lado, parecia cada vez mais rígida. No meio da noite, minha esposa fez questão de contar, na frente de todos, que estava viajando para a Europa com ele. Usou o termo nova vida. Riram juntos. A sala inteira riu, menos eu e Patrícia. Saí antes da sobremesa. A chuva voltou a cair. No carro, o volante tremia sob minhas mãos. Eu me perguntava se tudo que construímos, amizades, memórias, até o respeito mútuo, tinha sido só uma fachada. O mundo parecia um corredor estreito, sem saída. As luzes da rua passavam rápidas, mas eu só via o rosto deles, tão certo da própria vitória. Era como se tentassem me convencer de que eu não tinha valor sem eles. Quando cheguei em casa, percebi que o espelho do corredor estava quebrado. Uma rachadura profunda cortava meu reflexo ao meio. Não sabia se tinha acontecido naquela noite ou antes, mas aquilo parecia certo. Eu não era mais inteiro. Fiquei ali, olhando o vidro trincado, sentindo o som da chuva bater no telhado. Uma parte de mim queria dormir e esquecer. Outra queria voltar lá e destruir tudo o que vi. No fim, sentei no sofá, sem luz, ouvindo o silêncio pesado da casa. E foi nesse silêncio que percebi. Eu tinha batido no fundo. E o fundo ou te enterra, ou te empurra para cima. No sábado de manhã, acordei com uma clareza estranha. Não era esperança, nem raiva. Era como se eu tivesse atravessado um corredor escuro e chegado a um lugar onde o ar era mais leve. A chuva da noite anterior tinha lavado o jardim e o cheiro de terra molhada invadia a cozinha. Peguei meu celular
e abri a pasta com as provas que tínhamos reunido. Fotos, mensagens, extratos. Até aquele momento, tudo aquilo servia apenas para ferir minha própria dignidade, como um lembrete constante do quanto fui enganado. Mas de repente percebi. Não era só sobre mim. Lembrei das histórias que Patrícia me contou sobre outras mulheres com quem Vinícius se envolveu, sempre de forma predatória, sempre deixando rastros de destruição. Não era apenas uma traição conjugal. Era um padrão de comportamento, quase um projeto de vida. E minha esposa, agora cúmplice, repetia com ela mesma o que havia criticado tantas vezes em outros. Quando Patrícia chegou, trazendo mais documentos que conseguiu recuperar com um amigo no banco, vimos que as transferências iam além da conta dela. Ele e minha esposa estavam movimentando dinheiro de um fundo coletivo da Associação do Bairro, onde ambos tinham cargos administrativos. Isso é crime, falei, sentindo um frio percorrer minhas costas. Ela me olhou de um jeito novo, quase aliviada. Então não é mais só a gente contra eles, é a lei também. Passei a tarde ligando para um conhecido da Polícia Civil, alguém que já tinha me ajudado anos atrás num problema com um vizinho. Não dei todos os detalhes. Ainda não era a hora, mas o suficiente para entender como funcionaria uma denúncia anônima. À noite, fiquei sozinho na sala, olhando para o espelho trincado. Me aproximei, encostando a mão no vidro. Vi meu rosto dividido em fragmentos e entendi que a reconstrução não seria voltar a ser como antes. Eu teria que ser outro. No dia seguinte, fui ao meu trabalho mais cedo e pedi uma reunião com o diretor. Apresentei um projeto que vinha guardando havia meses para abrir uma nova filial da empresa, com eu à frente. Era arriscado, mas se desse certo, me colocaria financeiramente fora do alcance dela. Enquanto eu falava, percebi que meu tom era seguro, calculado, e pela primeira vez em muito tempo, não estava me explicando para ninguém. Quando cheguei em casa, encontrei minha esposa ao telefone, rindo. Ela se calou assim que me viu, tentando parecer natural. Passei por ela sem comentar. Fui direto para a varanda. Ali, no meu espaço, pensei no que vinha pela frente. Não era mais sobre salvar um casamento ou devolver uma traição na mesma moeda. Era sobre expor o que eles eram, para que não pudessem repetir isso com mais ninguém. Patrícia me ligou à noite. Se a gente jogar certo, eles perdem tudo, não só o que roubaram de nós. Senti um peso saindo dos ombros. Então vamos jogar certo, e vamos até o fim. A oportunidade apareceu mais rápido do que eu imaginava. A Associação do Bairro anunciou uma festa beneficente, dessas que reúnem desde comerciantes locais até políticos procurando foto para a rede social. Vinícius e minha esposa, como membros da diretoria, estariam no centro do evento. E ali, cercados de gente e câmeras, seria o lugar perfeito para deixar a primeira fissura aparecer. Encontrei Patrícia no café da esquina, uma semana antes. Tínhamos um plano. Ela ficaria responsável por conseguir o máximo de registros das conversas suspeitas sobre o dinheiro da associação, enquanto eu trataria de infiltrar um vazamento controlado para um jornalista local. Ele não era do tipo que recusava um escândalo. Nos dias que antecederam a festa, comecei a agir como outro homem. No trabalho, assumi compromissos que antes eu teria hesitado. Em casa, tratava minha esposa com uma cordialidade quase impessoal, como se fosse uma colega de longa data, não alguém que dividia minha cama. Ela, desconfortável, tentava puxar conversas, mas eu respondia com frases curtas, medindo cada gesto. Na noite do evento, o salão estava iluminado demais, com música ao fundo e o burburinho típico de quem quer ser visto. Cumprimentei pessoas,
tirei fotos, falei com comerciantes. Patrícia circulava pelo outro lado, um sorriso calculado no rosto. No meio da noite, vi o jornalista que havia convidado discretamente entrar no salão. Ele fingia estar apenas cobrindo a festa, mas seus olhos varriam o ambiente, procurando os protagonistas da matéria que ainda nem estava escrita. A chance veio quando Vinícius subiu ao palco para discursar. Falou de transparência, confiança e trabalho em equipe, como se estivesse dando uma aula de moral. Minha esposa, sentada na primeira fila, aplaudia com fervor. Olhei para Patrícia. Ela fez um sinal quase imperceptível. Mensagem enviada. Minutos depois, vi o jornalista pegar o celular, ler algo e sorrir de canto. Quando desci as escadas para pegar um drink, passei perto o suficiente para ouvir Vinícius no celular, já fora do microfone. Não vai dar para mexer nisso agora. Tem muita gente. Pausa. Depois, a gente fala. Ele me viu e tentou disfarçar. Eu apenas sorri, como se não tivesse ouvido nada. Mais tarde, já no final, Patrícia se aproximou de mim, perto da porta de saída. Ele e ela não fazem ideia do que acabou de acontecer, disse, quase sussurrando. Saímos sem alarde. O salão ficou para trás, mas a sensação era clara. A partir dali, não éramos mais só duas vítimas reagindo. Éramos os que controlavam o tempo e a direção do jogo. 2 dias depois da festa, a bomba explodiu. O portal de notícias local publicou a matéria. Associação do bairro sob investigação por irregularidades financeiras. Na foto, Vinícius e minha esposa cortavam uma fita vermelha, sorrindo para a câmera. Passei a manhã recebendo mensagens de vizinhos, alguns indignados, outros apenas curiosos. No grupo do bairro, o silêncio deles era mais revelador que qualquer justificativa. No fim da tarde, encontrei os dois na frente da associação. Vinícius gesticulava nervoso para um pequeno grupo, tentando explicar que tudo não passava de mal-entendido. Minha esposa mantinha um sorriso tenso, como quem aguenta um vendaval. Você fez isso, ela disse quando me viu, a voz baixa, quase um sussurro. Não, dei um meio sorriso. Vocês fizeram. Eu só deixei o mundo saber. Alguns vizinhos olhavam, cochichando. Patrícia apareceu atrás de mim, o telefone na mão, como se estivesse pronta para gravar qualquer tentativa de agressão. Vinícius tentou se aproximar, mas parou quando percebeu os olhares ao redor. O que antes era domínio dele, a confiança em público, agora se virava contra si. Sem dizer mais nada, me afastei. Não queria aplausos nem discussões. A vitória verdadeira não era humilhar, era deixá-los afundar no próprio peso. Naquele dia, pela primeira vez em meses, senti que não estava fugindo, estava escolhendo para onde ir. Semanas depois, a rua voltou ao seu ritmo, mas algo havia mudado para sempre. A casa deles estava mais silenciosa, as cortinas sempre fechadas. Vi Vinícius sair 2 vezes, olhando para os lados como quem teme encontrar alguém. Minha esposa. Ou melhor, a mulher que um dia foi minha esposa. Passou por mim sem levantar os olhos. O jardim estava limpo naquela manhã. Sentei na varanda com uma xícara de café e ouvi apenas o som dos passarinhos. Patrícia passou, acenou de longe. Não falamos nada. Não precisávamos. Na mesa, um envelope pardo. Dentro, os papéis do divórcio assinados. Nenhuma carta, nenhuma explicação. Apenas a confirmação de que o que precisava acabar, acabou. Fiquei olhando para a porta da minha casa, aberta para o quintal. O vento entrou, mexendo as folhas sobre o chão. Não fechei. Não havia mais nada para manter trancado.